Oi, gente, tudo bem? Estamos aí de novo para mais uma aula, continuação da aula sobre impulso e quantidade de movimento linear. Tá? Espero que todos estejam muito bem, espero que estejam se cuidando, espero que estejam gostando das aulas, tá? Está sendo um grande desafio para todos nós, professores, né? Mexermos com esse monte de tecnologia, com esse monte de software aí, que está aí à disposição para a gente poder, né, dar o recado, poder, né, ajudar vocês nessa caminhada frente à aprovação nos vestibulares, tá? Bom, então, o que nós vamos fazer basicamente no nosso encontro de hoje? No nosso encontro de hoje, nossa quinta aula, né, nós vamos seguir falando sobre impulso de uma força. Só que agora a gente vai, né, entrar em outros aspectos além daqueles da aula anterior, em que a gente definiu o que é impulso de uma força, mostramos a relação entre impulso e força, né? Mostramos a relação entre força e tempo de aplicação, falamos das unidades de impulso. Agora, nessa aula de hoje, além de uma rápida revisão, a gente vai falar de propriedades gráficas, né, relacionadas ao gráfico de força em função do tempo, e o nosso grande objetivo é falar sobre a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento linear. Tá? Então esses são os nossos principais objetivos aí nessa aula. Tudo bem? Vamos seguir em frente então, revisando, né, a nossa aula passada a partir de 3 questões que eu quero propor para vocês. A primeira questão está ali. Quem possui maior quantidade de movimento linear? Uma pessoa de 80 kg movendo-se a 100 km por hora, ou um caminhão de 800 kg, não um pequeno caminhão, um caminhão de pequeno porte, movendo-se a 10 km por hora. Bom, alguém pode dizer assim, quantidade de movimento linear depende da velocidade. Então, quem tem mais velocidade, né, obviamente, é a pessoa, que provavelmente está dentro de um veículo, né? Provavelmente não, tem que estar dentro de um veículo, né? 100 km por hora, essa pessoa, em relação ao solo, tem que estar dentro de um veículo. Então, alguns defenderão aí a ideia de que essa pessoa tem uma quantidade de movimento maior, que tem maior velocidade. Só que há um outro grupo que poderia dizer assim, não, mas quantidade de movimento também depende da massa. E reparem que o caminhão tem 10 vezes mais massa do que essa pessoa, né? Então a quantidade de movimento linear seria maior para o caminhão do que para a pessoa. Notem, turma, quantidade de movimento linear é uma grandeza que engloba massa e velocidade. Então, embora a pessoa ande 10 vezes com mais velocidade do que o caminhão, ela possui 10 vezes menos massa. Então, um fato, né, em certa medida, anula o efeito do outro. De tal sorte que a quantidade de movimento linear para a pessoa e para o caminhão são exatamente as mesmas, né, em módulo. A quantidade de movimento linear para a pessoa daria 80 vezes 100, 8.000 kg por hora. A mesma coisa para o caminhão, né? 800 vezes 10, 8.000 kg por hora. Então, os dois têm a mesma quantidade de movimento linear, né, em módulo pelo menos, embora tenham velocidades diferentes e massas diferentes. Lembrando a todos nós que quantidade de movimento linear é uma espécie de pacote que engloba duas grandezas físicas, massa e velocidade. Massa, que é uma grandeza escalar, e velocidade, que é uma grandeza vetorial. Tá? Então a quantidade de movimento linear depende dessas duas coisas. Um objeto de massa pequena pode ter uma quantidade de movimento linear grande, basta ter, né, uma alta velocidade. Um objeto de massa grande pode ter uma quantidade de movimento linear pequena, basta ter uma velocidade pequena. Tá? E objetos de massas diferentes podem, inclusive, ter a mesma quantidade de movimento linear. Né? O aumento da massa é compensado pela redução da velocidade. Outra pergunta. Essa pessoa de 80 kg em movimento possui impulso? O que vocês acham? Bom, cuidado com a resposta, né? Não se possui impulso. Né? O que acontece é que você pode aplicar ou receber a aplicação de um impulso, porque impulso tem a ver com força. Né? As pessoas não possuem força, embora na linguagem cotidiana é muito comum a gente ouvir, né? Eu sou forte, eu ergui essa mesa. Ninguém é forte, porque força não é uma propriedade de um corpo. Impulso não é propriedade de um corpo. Impulso representa a atuação, né, de uma força durante um certo intervalo de tempo. O impulso representa que um objeto interage com outro objeto durante um tempo. Tá? Então, não é apropriado dizer que um corpo possui impulso. O apropriado é dizer
que sobre um corpo, né, sobre um objeto, sobre uma partícula, seja lá o que for, né, você tem um impulso sendo aplicado. Você tem uma força aplicada durante um certo intervalo de tempo. Tá? Então, impulso não é propriedade de um corpo, da mesma forma que força não. Outra pergunta. Esse caminhão possui quantidade de movimento? Sim, né? A gente mede uma quantidade de movimento para ele, que está relacionado à massa dele e à velocidade que a gente está medindo. Tomem cuidado, vocês vão ver na aula 7 que velocidade, né, é uma grandeza vetorial que depende do sistema de referências que você adota. Então, quando a gente fala em velocidade, a gente sempre está especificando um sistema de referências. Você pode ter velocidades diferentes para o mesmo corpo, né? Você pode medir velocidades diferentes para o mesmo corpo, dependendo do referencial que você adota. Tá? Então, a quantidade de movimento linear também é uma grandeza que depende do referencial. Por quê? Porque depende da velocidade. Tá? Então, é acertado dizer que um corpo possui quantidade de movimento. Tá? Que um corpo possui quantidade de movimento linear. Tá? Então, resumindo, né? Impulso não é algo que um corpo possa ter, né? É o resultado da interação, da ação de um outro corpo sobre ele. Quantidade de movimento a gente pode dizer que um corpo tem, né? E objetos de massas diferentes podem, inclusive, ter a mesma quantidade de movimento. Aqui uma questão, né? Que a gente vai falar de impulso e força, aí vocês têm uma imagem, né, de um filme bastante famoso da década de 70, se não me engano, de 71, né? Com Clint Eastwood. Ele fazia o papel de um detetive, né? E eram aqueles filmes da década de 70, policiais, né? Bastante violentos, e é importante só olhar a arma que ele está usando ali, né? Porque eu quero falar para vocês sobre como a gente pode ter um impulso grande, né? Como a gente pode ter um impulso grande. Então, o impulso depende da força e do tempo de aplicação dessa força. Então, se você aplicar uma força bem intensa durante um longo intervalo de tempo, você vai estar impulsionando esse objeto com um grande impulso. Tá? Aquela arma que ele está usando ali, né, e por favor, fique muito claro aqui que sou completamente contrário, né, ao uso de armas e coisas do gênero. Eu sou uma pessoa bem pacífica nesse aspecto, eu só estou usando esse exemplo, né, porque é um exemplo que eu acho que elucida bem a ideia do tempo de aplicação de uma força, né, como ela é importante para o impulso. Essa arma que ele está usando é uma Magnum 44, né, ela é caracterizada por ter um cano bastante longo. E por que ela tem um cano bastante longo? Bom, não sei se vocês sabem, mas quando a bala ela é detonada ali no interior, né, no revólver, acontece a explosão e o projétil ele vai ser acelerado dentro daquele cano, né, pela força de pressão produzida a partir, né, da expansão dos gases resultados da explosão. Então, quanto maior é o cano, mais tempo você vai ter esses gases empurrando o projétil. Automaticamente, maior o impulso, né, fornecido a esse projétil. Automaticamente, maior a quantidade de movimento com que esse projétil sai. Isso significa que esse tipo de arma aí produz um impacto, inclusive, se não me engano, um dos nomes, depois tem uma série de filmes, acho que são 3 ou 4 filmes que o Clint Eastwood faz representando esse detetive. Um deles é Impacto Profundo, uma coisa assim, tem a ver com impacto, porque essa é uma arma que gera um monstro impacto, né, quando atinge um objeto. Por quê? Porque transfere uma grande quantidade de movimento linear. Né? E por que transfere uma grande quantidade de movimento linear? Porque ganha uma quantidade de movimento linear bastante grande pelo fato de uma força atuar durante um bom intervalo de tempo, um longo intervalo de tempo, comparado, por exemplo, com outras armas, né, de cano mais curto. Tudo bem? Então, é só para mostrar para vocês que o tempo de aplicação de uma força é importante para a gente ter um impulso maior ou menor. Outra coisa importante é, no início, você tem ali o projétil em alta pressão. Então você tem uma força muito grande empurrando o projétil. E quando ele vai, né, se movimentando pelo cano do revólver, essa força vai se alterando, ela vai diminuindo. Então a força que impulsiona o projétil ali é uma força variável. É uma força variável. Tudo bem? Nós conversamos sobre o cálculo do impulso a partir da ideia de forças constantes, né? Forças constantes. Então você tinha uma força aplicada durante um certo intervalo de tempo,
você trabalhava com a ideia de força constante. Se a força é variável, bom, se a força é variável, como nesse gráfico aqui, né, você não pode calcular o impulso pegando a força e multiplicando pelo tempo. Por quê? Porque a força está mudando. A força não tem só um único valor. Né? Reparem que a força ela cresce, atinge um pico e depois decresce. Né? Esse gráfico aí, por exemplo, poderia representar, né, a intensidade da força numa batida sobre a mesa. Né? Você bate sobre a mesa. Essa força não é uma força constante, é uma força que fica muito intensa e depois diminui. Né? Lá naquele exemplo do Dirty Harry, né, que era o nome do... Era o Galahad, se não me engano, o nome do... Eu assisti quando era jovem esses filmes, né? Quando a gente é jovem a gente assiste cada coisa. Mas a arma que ele usava, a Magnum 44, a força que ela... que as forças de pressão produzidas lá sobre o projétil, elas são variáveis também. E nesse caso, para calcular o impulso, você precisa calcular a área entre a curva do gráfico e o eixo dos tempos. Né? Ali você tem essa área em lilás, eu acho que é lilás isso aí, roxo, eu não sei muito bem, nunca fui muito bom para cores. Reparem que está sendo usada a letra J para representar o impulso. É um outro símbolo possível para representar impulso, né? O J ou a letra I. Tá? Então, num gráfico de força em função do tempo, a área delimitada pela curva e pelo eixo dos tempos nos informa o impulso. Notem que você tem um instante de tempo inicial e um instante de tempo final. Né? Então você tem um intervalo de tempo de aplicação dessa força. Tá? Bom, aqui um outro gráfico, né? Um gráfico de uma força variável também, não é uma força constante. Notem que a força no início é zero e ela vai crescendo com o passar do tempo, né? Esses dados aí são dados experimentais, tá? Eu peguei dados experimentais para trazer para vocês. Esse gráfico, inclusive, foi construído no Excel. No slide anterior, esse gráfico foi tirado de uma obra famosa aí que se usa muito na graduação, principalmente para o pessoal da engenharia, que é os livros de física do Halliday Resnick, tá? Aqui esse é uma força obtida, um gráfico obtido experimentalmente. Ali vocês têm os pontos experimentais, inclusive. Tá? Então, no instante zero, a força vale zero. Né? No eixo vertical, você tem a força medida em newtons, e no eixo horizontal, os tempos, os instantes de tempo medidos em segundos. Né? Então, durante 0,21 segundo, né, você tem uma força crescente atuando sobre o objeto. Então, não é uma força constante. Quando nós temos uma força variável, nós não podemos aplicar impulso igual a força vezes intervalo de tempo, tá? Porque a força ali, no caso, teria que ser constante. Tá? Num primeiro momento a gente não pode usar, então a gente tem que usar essa propriedade gráfica. Então nós teremos que calcular a área ali entre a linha reta em azul e o eixo dos tempos. Reparem que forma uma figura bem conhecida de todos nós, né? Um triângulo. Calcular a área de triângulo é coisa simples para todos, creio eu, né? Calcular a base vezes a altura sobre 2. Se nós voltarmos ali na imagem anterior, a base vale 0,21. Né? E a altura fica um pouco complicado de fazer a leitura. Está, né? Entre 0,548 e 0,730. Bom, eu já colocar o valor ali para vocês. Tá? Ali é 0,640. Tá? Então, a base vale 0,21, a altura vale 0,64, né, newtons. E aí a gente multiplica esses dois valores e divide por 2. Quando calculamos esse valor, nós vamos ter a área de um triângulo. A área desse triângulo nos informa o impulso. Então, o impulso vai ser ali 7 centésimos, né, ou 0,07 newtons segundo. Esse é o impulso dessa força. Um impulso relativamente pequeno. Né, impulso relativamente pequeno. Então, se nós calcularmos um gráfico de força em função do tempo, a área entre a curva que compõe o gráfico e o eixo dos tempos, nós estaremos encontrando o impulso. Bom, mas a gente viu que existe uma relação entre impulso e quantidade de movimento linear. Né? Vamos pensar juntos. Se há variação na quantidade de movimento linear, significa que há uma mudança na velocidade, né, desse objeto que a gente está analisando, dessa partícula que a gente está analisando. Se há uma mudança na velocidade dessa partícula que nós estamos analisando, é porque ela está acelerando. Tudo bem? E se ela acelera é porque existe uma força que está produzindo essa aceleração. Tá? Então, se por um acaso nós tivermos um objeto que se movimente com velocidade constante, isto é, que não esteja acelerando e, portanto, não esteja sob a ação de forças, né, que produzam acelerações, a gente pode dizer que a quantidade de movimento vai ser sempre a mesma. E, portanto, não há
né, não há um impulso, né, um impulso total atuando sobre a partícula. Mas o que a gente entende por impulso total? Olha lá. Você tem aquela partícula em amarelo ali, aquela bolinha em amarelo, sujeita a 3 impulsos. Né? Quer dizer que aquela bolinha está recebendo forças durante um certo intervalo de tempo naquelas 3 direções e naqueles 3 sentidos. Lembrem sempre que a força, o impulso 1 é provocado por uma força, que a gente vai chamar de força 1. A força 1 tem a mesma direção e o mesmo sentido do impulso naquele momento. Da mesma forma, o impulso 2 é gerado por uma força 2, que tem a mesma direção e o mesmo sentido, né, do impulso. Então ele é horizontal ali na nossa imagem, apontando da esquerda para a direita, né, o impulso e, portanto, a força 2 também. E se há um impulso 3 é porque existe uma força 3 atuando sobre a bolinha naquela direção e naquele sentido. Como é que a gente acha o impulso total? Bom, o impulso total seria a soma de todos os impulsos. Né? Impulso é uma grandeza vetorial. E nós já sabemos somar, né, grandezas vetoriais. A gente pode usar o método do polígono, o método paralelogramo. Nesse caso, como são 3 impulsos, né, como são 3 grandezas vetoriais ali, 3 vetores, né, o importante aqui é, de repente, usar o método do polígono fechado, né, do que o método paralelogramo. Tá? Então a gente vai somar vetorialmente esses impulsos. Vamos lá, embora fazer o cálculo, né, do impulso total. Ó. Usando o método do polígono fechado, na extremidade de um a gente vai colocando a origem do outro. Não fechou o polígono. A regra é a regra de polígono fechado. Portanto, temos que fechar o lado que está faltando fechar ali. Ao fechar o lado que está faltando, nós temos, né, o vetorzinho impulso total. Então, aquele ali é o vetor impulso total. Tá? É a soma de todos os impulsos que aquela bolinha está recebendo. Então, se aquela bolinha está recebendo um impulso total, necessariamente ela não pode manter a sua quantidade de movimento linear. Ela vai estar mudando a sua quantidade de movimento linear. Ok? Então, a presença de um impulso total, vamos chamar esse impulso total de resultante, né, sobre a partícula, pressupõe a existência de uma força resultante. E se há uma força resultante, necessariamente, né, ela vai acelerar, essa partícula vai acelerar. Até aqui tranquilos, pessoal? Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte, ó. Opa, desculpe. Vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. Vamos tentar entender isso, ó. Vamos fazer algumas observações. Então, o que a gente percebe aí é que, para esse caso que eu estou descrevendo para vocês, há uma mudança na quantidade de movimento linear. Tá? Vocês desculpem a letra aí, eu estou aprendendo a mexer nessa mesa. Então, há uma variação na quantidade de movimento linear. Então, a gente pode dizer assim, ó, a variação na quantidade de movimento linear é diferente de zero. Eu estou colocando aqui a flechinha em cima porque você sabe que é tudo vetorial. Se há uma mudança na quantidade de movimento linear, então há uma mudança na velocidade dessa partícula. A velocidade dela está mudando. Ó. Tá? E aqui a mudança é uma mudança no vetor velocidade, pode ser em módulo, direção e sentido. Ora, se está mudando a velocidade da partícula, então a gente sabe que essa partícula está acelerando. Então há uma aceleração, e essa aceleração não é zero, é diferente de zero. Ora, se acelera, é porque tem força resultante. Uma força resultante diferente de zero. Se tem uma força resultante, necessariamente tem um impulso resultante, ou um impulso que a gente vai chamar de impulso total, tá? Que também é diferente de zero. Então, o que a gente está tentando enxergar aqui é o seguinte, né? Ali ficou meio ruim, né, na tela, saiu da tela ali, eu vou puxar aqui para frente, para cima para vocês, ó. O que está escrito aqui embaixo é assim, ó. Deixa eu puxar para cá. É que a aceleração é diferente de zero. Tá? E se a aceleração é diferente de zero, necessariamente tem uma força resultante. Tá? Então, o que a gente está percebendo ali é que se há uma mudança na quantidade de movimento, né, é porque tem um impulso total diferente de zero, né? Um impulso resultante. Notem que impulso total tem relação com força resultante. Isso interessa bastante aqui para gente. Tá? Isso interessa bastante aqui para gente. Tudo bem? Bom, uma outra coisa importante, né? Uma outra coisa importante, então, é o teorema do impulso.
se há mudança na quantidade de movimento linear, essa variação da quantidade de movimento linear é igual ao impulso total, ou impulso resultante sobre essa partícula. Essa é a parte mais importante, né, de tudo que a gente vem discutindo até agora. Não que o resto não seja importante também, e eu estou até usando a expressão resto, né, já estou dando um significado assim, menos importante. Não que tudo aquilo que a gente falou antes não seja importante, é muito importante. Mas aqui a gente tem uma espécie de síntese, né? Se há um impulso total diferente de zero, se há um impulso resultante, há mudança na quantidade de movimento linear dessa partícula. E essa é uma expressão conhecida por todos, né? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento linear. Né? Muito, mas muito importante. Cuidado que eu não estou dizendo que o impulso é igual à quantidade de movimento linear. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento linear. Tá? Então, se há uma força resultante, há um impulso total, e aí é uma mudança na velocidade da partícula, uma aceleração da partícula, uma mudança na quantidade de movimento dela. Vamos voltar ao caso anterior ali, ó. Nós temos aquela partícula sujeita a 3 impulsos e nós já sabemos que tem um impulso total atuando ali. Pois aquela flechinha, né, colocada horizontalmente ali, que representava o impulso resultante, ou impulso total, agora nós sabemos que também é nada mais nada menos que o vetor variação da quantidade de movimento. Então, com aqueles 3 impulsos ali, impulso 1, 2 e 3, se nós operarmos, né, vetorialmente, se nós somarmos vetorialmente aqueles 3 impulsos ali, a gente encontra um impulso total, que é a mesma coisa que o impulso resultante, e além disso nós encontramos a variação da quantidade de movimento. Notem, nós estamos fazendo conta aqui, pessoal. Só que as contas que nós estamos fazendo é no campo da geometria. A gente está fazendo a adição de vetores. Né? Vamos ver esse exemplo aqui? Vamos ver se a gente entendeu o que foi dito até agora. Qual das definições abaixo expressa corretamente a relação entre impulso e quantidade de movimento linear? Primeira afirmação. Impulso é o trabalho realizado sobre um objeto quando uma força age sobre ele e o desloca. Não, impulso não é trabalho. Trabalho é um outro conceito físico que a gente vai discutir mais adiante. Né? Impulso não tem nada a ver com trabalho. Tá? Para você ter uma ideia, trabalho é uma grandeza escalar, inclusive. Há uma dependência entre impulso e força? Sim. Tá? Mas não tem nada a ver com trabalho. Tem a ver com o tempo de aplicação de uma força. Impulso é a variação da quantidade de movimento de um objeto provocado por uma força? Sim, né? Então o impulso é provocado por uma força e produz, né, uma mudança na quantidade de movimento linear desse objeto. Impulso é igual a metade da variação da quantidade de movimento? Não. O teorema do impulso diz que o impulso é a variação da quantidade de movimento, não é a metade da variação. E a alternativa D diz assim, impulso é igual à quantidade de movimento de um objeto. Não, pessoal, o impulso é a variação. Você pode ter um objeto que você mede uma quantidade de movimento para ele. Vamos imaginar que você tem um objeto que está andando sempre com uma certa quantidade de movimento, mantendo a quantidade de movimento. Ora, se esse objeto mantém a quantidade de movimento que ele tem, isso quer dizer que a velocidade dele não está mudando. Se a velocidade dele não está mudando, significa que ele não está acelerando. Se ele não acelera, não tem força resultante sobre ele e automaticamente não há um impulso resultante. Então o impulso não é igual à quantidade de movimento, porque um objeto pode ter uma certa quantidade de movimento e não tem impulso sobre ele. Né? O impulso resultante é zero. Lembra que a gente falava de partícula livre? Se a gente tem uma partícula livre, ela pode estar se mexendo em relação ao nosso referencial, nós podemos medir uma quantidade de movimento linear para ela, uma velocidade para ela, mas ela não está sob efeito de força alguma. Né? Então por isso que a alternativa D não é verdadeira. Tá? Então o impulso é a variação da quantidade de movimento linear. Um outro exemplo. Qual das unidades abaixo pode ser utilizada para medir o impulso? Né? Ora, não tem aí Newton segundo, né? Tem Newton por segundo na alternativa C, não é a mesma coisa. Certo? Mas na alternativa A tem quilograma metro por segundo, que é a unidade de quantidade de movimento. Ora, pelo teorema do impulso, nós vimos que a unidade que se usa para a variação da quantidade de movimento é a mesma unidade que se usa para impulso. Então eu posso medir impulso em quilograma metro por segundo. Isso fica claro aqui, né? Nesse quadrinho que eu estou colocando para vocês. Ó. O impulso, ali está entre colchetes porque eu estou falando sobre as unidades. O impulso é medido em Newton segundo. Para quem não lembra, o Newton é definido, né, como a força que faz 1 kg ter a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então aquele Newton ali fica
quilograma-metro por segundo ao quadrado, que está multiplicando o segundo. Ora, dá para simplificar um segundo numerador com o denominador, e observem que nós chegamos na unidade de quantidade de movimento linear, indicando que a unidade de impulso e a unidade de variação da quantidade de movimento linear são as mesmas. Tá? Bom, quando é que conserva a quantidade de movimento linear? E aqui a gente já está preparando, né, a aula de colisões. Ora, vai conservar a quantidade de movimento linear quando a velocidade não mudar. E a velocidade não vai mudar quando não existe força resultante. E não existirá força resultante de tal sorte que não teremos um impulso total. Então, há uma conservação na quantidade de movimento linear quando o impulso total sobre uma partícula for zero. E aí a gente pode dizer que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Tá? Então, um sistema que está livre de impulsos externos, né, ou, em outras palavras, o impulso total sobre ele vale zero, conserva a sua quantidade de movimento linear. É aquilo que nós falávamos há pouco. Né? A gente pode medir uma quantidade de movimento por uma partícula livre, mas pelo fato dela ser livre, pelo fato dela não estar sob o efeito de força alguma, né, ela não está sendo impulsionada. Por isso que em quantidade de movimento linear, a gente pode dizer que é uma propriedade do corpo, né? A gente diz assim, o corpo tem uma quantidade de movimento linear, mas a gente não pode dizer que o corpo tem um impulso. Né? O impulso é o resultado, né, de uma força que age sobre o corpo durante um certo tempo. Fica tranquilo porque a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Tá? O importante é que a gente entenda que nessa aula, né, a gente discutiu basicamente as propriedades gráficas, né, do gráfico de força em função do tempo. A gente viu as unidades para expressar impulso, né, no sistema internacional, em especial, e falamos sobre o teorema do impulso. Tá? O teorema do impulso vai ser muito importante. Ainda iniciamos brevemente a ideia da conservação da quantidade de movimento linear. Nós vamos ter uma aula, né? Nossa próxima aula aí vai ser sobre isso. Tá? Peço para vocês que façam uma leitura bem cuidadosa da página 101, que procurem resolver os exercícios 1 e 2 dessa página, tá? E que, para preparar para a próxima aula, para assistir a próxima aula, vocês deem uma boa lida na página 104. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem estudando. Tá? Dúvidas, fiquem tranquilos, a gente vai marcar. Agora eu estou com a mesa aqui. Hoje eu fiz um uso preliminar dela para ver como é que eu me saía. Tá? Eu vou fazer aulas de exercício com vocês resolvendo a partir da mesa. Aí fica mais prático para resolver os problemas. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos aí e fiquem com Deus. Tá? Um grande abraço aí.